Fala aí, seu bando de pecadores, como é que vocês estão? Videozinho novo aqui de react, porque eu vi que vocês gostaram. Falou que é treta, falando mal, vocês gostam, né? Vídeo histórico, Jesus histórico, dados. Isso aí tem pouca visualização. Agora, react, trazendo o pastor aqui para falar mal, aí vocês aplaudem, curtem. Então, cá estou eu reagindo mais uma vez. E hoje eu vou reagir a ele, pastor Cláudio Duarte, que segundo aqui o Wikipédia, tá bom? Ele é de Duque de Caxias, nascido em 69, pastor, conferencista, palestrante, escritor, apresentador, stand-upper e empresário, afinal é pastor, né? Então, empresário, e ficou conhecido nacionalmente por seu jeito de pregar de forma humorística, para abordar assuntos religiosos, incluindo sexo e matrimônio. Bom, o pastor Cláudio Duarte você deve conhecer. Ele é o pastor cheio de graça. Se você colocar no Google pastor, se você colocar a palavra pastor na barra do Google, a primeira opção que o Google te oferece é pastor Cláudio Duarte. Olha o tamanho da influência desse cara. Ele que é ex-careca e agora platinado, né? Deu um talento, deu um jeitão, ficou um senhor, né? Apresentável, alinhadinho, né? Ele tem aquela fala humilde, com aquele sotaque mais do interior. E isso leva muita gente a crer que ele de fato é um cara simples, um cara humilde, mas vive posando aí com relógios milionários no braço e já foi até jantar lá no Salt Bay, tá ligado? Ostentando fotinho, você sabe o preço que é para comer uma carne com ouro lá, naquele ridículo lá. Né? Como diria meu pai, esse aí de bobo só tem a carinha e o jeito de andar. Não se enganem, ok? Muita gente é levada a crer nisso por causa desse jeito bem humorado que ele fala. Inclusive, ele tem stand-up, viu? Você coloca no YouTube, não é só pregação, ele de fato tem um show lá de stand-up que ele fala, sim, das coisas da vida religiosa de um crente, mas é um show de stand-up, não é pregação, não. E eu vivo recebendo pessoas me perguntando, normalmente pessoas que chegam aqui recentemente nos meus canais, lá na Rede Vizinha, às vezes me manda um vídeo, um cortezinho dele, fala, pô, o que você acha desse pastor aqui? Parece que ele é um cara mais tranquilo, né? Um cara mais suave, olha o jeitão dele. Então eu trago aqui três falinhas do pastor Cláudio Duarte para a gente ver se ele é esse cara mais suave, mais tranquilão. O assunto em questão aqui é homossexualidade, já que esse pastor ele é muito conhecido por tratar sobre família, sobre relacionamentos, né? Numa realidade como a nossa, onde muitas pessoas se compreendem homossexuais ou LGBTQIAPN ou mais, um pastor que trata a família, o pastor que aborda com zelo, afinal ele mesmo diz que a família é sagrada, né? A família é sacra. Imaginamos que ele trate esse assunto como o assunto deve ser tratado, com carinho, com respeito, com zelo. Então eu trago aqui três falas desse pastor sobre esse assunto e aí veremos juntos, assim como nós vimos no último vídeo. Você viu o último vídeo? Que eu desmenti. Eu não, eu só mostrei ali o arqueólogo Rodrigo Silva mentindo contra os seus próprios argumentos. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou deixar o pastor engraçadão aqui falar por si só, tá bom? Então bora lá. Isso aqui, se eu não me engano, é a participação dele lá no Danilo Gentili. Olha lá, que novidade também, né? Participou do Danilo Gentili, do Ratinho, só coisa boa. Mas, querendo ou não, são redes enormes que dão uma voz impressionante a esse tipo de discurso. Então, olha o tipo de discurso que está falando aí em nome dos evangélicos nas maiores mídias que nós temos. Olha, na minha posição, um homossexual, um gay, ele não precisa de rejeição e nenhum tipo de tratamento mal, porque isso não vai ajudar nada. Caramba! Olha só! Começou surpreendendo, né? Um jeitinho manso e não podemos rejeitar. Isso não vai ajudar em nada. Perfeito. Pastor, perfeito. Fale-me mais sobre isso. Na vida dele. Eu também acho que ele não precisa apenas de aceitação, porque a aceitação vai mudar muito pouco na vida dele. Surpreendendo 0 pessoas, na segunda frase cagou em tudo. Olha, ele não precisa ser rejeitado.
mas também não precisa ser aceito, né? Ele tem que ficar ali, sabe? Ele não vai ser salvo e não vai, ele vai ficar ali no purgatório da sociedade, porque segundo ele a aceitação, apenas aceitação, vai ser muito ruim para ele. É o que o pastor sabedor da família está falando. Continuemos. Acho que não somente os gays, os homossexuais, mas todas as pessoas, eu acho que elas precisam de Jesus, porque Jesus pode dar as regras da vida dela. Então é isso que eu penso. Não estou dizendo que o gay precisa de Jesus para mudar a sua vida. Não, todo mundo precisa de Jesus para mudar a sua vida. E quando ele tiver um encontro com Jesus, Jesus vai dizer o que ele precisa mudar. Eu não estou dizendo que o gay precisa mudar jamais. Pode vir. Venham como estás. Pode vir. Quando ele chegar aqui, quando ele tiver um encontro com Jesus, afinal, Jesus não está lá na igreja do pastor pregando. Quem está lá na igreja do pastor pregando é o pastor Cláudio Duarte, né? Não é Jesus lá que está falando, tá, gente? É o Cláudio Duarte falando em nome de Jesus. Então, quando você chega, aí Jesus, o Claudinho, vai ditar o que Jesus gosta e o que Jesus não gosta. Então, assim, nós não excluímos ninguém, nós recebemos, nós não rejeitamos, mas também não acolhemos, né? Vem e aqui você descobre. Vem que no caminho eu te explico. E aí a pergunta do Danilo, o que acha de adoção? Olha, eu acho um pouco complicado. Eu acho um pouco complicado. Eu também acho complicado. Você já viu a dificuldade que é fazer um processo de adoção? A burocracia que é realmente complicado. Então, o pastor, que é um orientador de famílias, provavelmente vai falar sobre isso, vai falar de questões técnicas, vai trazer argumentos que, em base à complicação que ele, a priori, apresenta em sua resposta. Então, o que é complicado, pastor? Nos diga, por favor. Porque eu não sei como é que essa criança vai crescer. Eu trabalho, né, com família e já vi casais homossexuais, né? E você, que já é um conhecedor da profunda arte milenar da observação de microexpressões faciais na cara de salafrários, como vimos no Rodrigo Silva, você viu o Cláudio Duarte aqui, a desviada que ele dá com o olho para baixo na hora que ele vai falar a merda que ele fala? Repita comigo no replay. Vamos ver na íntegra. Olha, eu acho um pouco complicado, porque eu não sei como é que essa criança vai crescer. Eu não sei como essa criança vai crescer. Adivinha só, Cláudio Duarte, você não sabe como nenhuma criança vai crescer, a não ser aquela que você cuidou, o seu filho. O que ele está querendo dizer? Que um filho crescendo com o pai e com a mãe certinho, aí ele sabe onde isso vai dar. Vai dar 100% de aproveitamento. Nós temos um padrão que dá certo. Todos os filhos, todas as famílias que são constituídas por papai, mamãe e filhinho, aí ele tem certeza do que vai dar, né? Todas deram certo. Não há divórcio, não há rejeição, não há abandono paternal, não há crianças aguardando adoção, não há crianças em situação de vulnerabilidade. Não há, porque ele sabe onde isso vai dar. Bom, mas vamos ver lá o argumento dele. Eu trabalho, né, com família e já vi casais homossexuais, né, reclamarem porque adotaram uma criança e quando ela cresceu, ela queria saber quem era. Agora ele olhou até para o céu pedindo ajuda para Deus, porque olha o que ele está falando no programa do Danilo Gentili, não sei se é no SBT, na Band, eu juro que na Band, tá ali? É na Band, eu não sei se é hoje, é na Band, ou se não interessa. E ele está dizendo que é o seguinte, não, eu não acho legal, porque eu já recebi, olha só, eu já recebi casais de homossexuais que adotaram e depois vieram reclamar para mim que quando o filho cresceu, o filho queria saber quem era o pai e quem era a mãe. Agora, é tão mentira isso, que casal adotaria uma criança sem imaginar que em um momento a criança ia perguntar assim, peraí, mas quem são meus pais, já que eu sou adotado? Não, eles adotaram e na hora que a criança fez essa pergunta, eles correram, pastor, o que a gente faz? E o pastor está mentindo tão descaradamente que ele olha para baixo, ele olha para cima. Pastor, que vergonha! O pai, ela queria saber muitas coisas, muitas informações, e ela acabou criando uma revolta. Realmente, ela queria saber, assim como toda criança,
Imagino que toda criança, quando vai crescendo, quer saber, né? Sobretudo se ela é adotada. Ela quer saber: quem são meus pais, papai? Quem são meus pais, mamãe? E aí você responde: seu papai te abandonou, filhinho. O seu papai era evangélico, líder de louvor. Aí ele engravidou a moça e abandonou. Conta a verdade. O seu pai te abandonou. E é por isso que nós, com todo o amor, te adotamos. E isso realmente vai gerar traumas. Vai gerar traumas na criança, por ter sido abandonado pelo pai hétero dela. É lógico que a experiência que eu tenho não dá margem para pesquisa para dizer se isso pode acontecer em grande escala. Mas eu... ele fala esse argumento em rede nacional, ele dá todo o texto e no final ele coloca as letras miúdas. Mas isso é a minha experiência, uma experiência mentirosa, uma experiência que ele inventou. Mas isso não dá margem para pesquisa. Eu não tenho dados. Pois eu tenho dados, senhor pastor engraçadão. Eu tenho dados, já que você fala das suas experiências tiradas do levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN, mostra que em 2022, mais de 164 mil crianças foram abandonadas pelo genitor, ainda no útero materno. Em 2023, esse número passou dos 106 mil até julho. Você não tem dados, querido pastor. Nós temos. A Arbem mostra que só em 2022, mais de 164 mil homens héteros abandonaram os seus filhos ainda no ventre. Esses são os números apenas de crianças que ainda não haviam nascido quando foram abandonadas. Depois, elas vão sendo abandonadas, conforme a complicação vai aumentando na vida do bonitão. Mas tem mais dados, pastor. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, existem quase 34 mil crianças e adolescentes abrigadas em casas de acolhimento e instituições públicas por todo o país. Nesse momento, 34 mil crianças, no mínimo, estão aí em casas de acolhimento. Mas o querido pastor acha que o que pode destruir uma família, o que pode não dar um futuro digno para uma criança, é um casal gay adotá-la. Eu gosto de fazer react assim. Não é ficar refutando os caras porque fica disputa de versículo. Isso é besteira. Eu gosto de trazer as próprias incoerências, como eles mentem, como eles inventam histórias tiradas do para gerar medo, domínio, vingança. Um pastor desse que fala para a família. Olha o tipo de família que ele está criando. Os pais que abandonam os seus filhos são aqueles que não aceitam os filhos homossexuais. Esses eu conheço um monte. Aqui na minha comunidade, eu recebo um monte de órfãos. Órfãos que foram abandonados por seus pais, que ouvem pessoas como o senhor Cláudio Duarte, e aí não os aceitam. Quem está destruindo as famílias, senhor Cláudio Duarte, são pessoas como o senhor. E o senhor respeitoso, Cláudio Duarte, tem uma outra fala num outro momento aqui, que ele vai falar agora sobre uma pessoa transexual. Ele, que é um sabedor de família, que é um orientador de família, deve tratar esse assunto com a mesma elegância, não é? Veremos o pastor Cláudio Duarte falando de um encontro, de uma conversa que ele teve com uma pessoa transexual que o procurou para buscar acolhimento nesse momento tão difícil que ela estava passando ali de transição. Vejamos. A outra falou comigo, pastor, eu sou um homem que nasci no corpo de uma mulher. Falei, você é um homem? Gente, você é um homem que nasceu no corpo de uma mulher. Ela falou, eu sou. Falei, sério? Eu nunca tinha visto isso, não. Parece um episódio do Chaves, né? O pastor fala qualquer absurdo e a cretarada... Esse é o pastor respeitoso, que no outro vídeo falou, não, nós não excluímos ninguém, nós temos que tratar todos com respeito. Olha o respeito. Ele está em púlpito falando para milhares ou milhões, visto que esse vídeo está na internet, e a forma que ele influencia os seus fiéis é desdenhar, é humilhar de uma questão de sexualidade e gênero de uma pessoa. Esse é o vosso pastor Cláudio Duarte.
cheio de desgraça. Aí eu falei assim, mas você conhece alguma mulher que nasceu no corpo de homem? Aí eu falei, eu conheço. Eu falei, ó, então casa com ela. E aí o povo aplaudiu, o povo foi à loucura, porque ele solucionou o problema da pessoa. Ele inverteu ali como se fosse uma matemática. Está resolvido. Casa com ela. Esse é o tratamento desse pastor, desse tipo de igreja, desse tipo de teologia, para qualquer pessoa que chega em sofrimento na presença deles. Continue vendo esse absurdo, esse espetáculo de sadismo, onde pessoas sofrem no conteúdo que ele está dizendo, mas a cara do pastor é de se deliciando porque ele está sendo engraçadão. Ele está tirando aplausos. Mas não vem com discurso para eu aceitar uma coisa que nem você aceita. Ela falou, pastor, não dá para conversar com o senhor. O senhor é muito doido. Eu falo a Bíblia e já me chama de doido, menina. Isso eu tenho que concordar. Tenho que concordar com você, eu tenho que concordar com essa pessoa que caiu nesse equívoco de lhe procurar, porque você realmente... Eu não vou falar que você é doido, porque seria uma ofensa com os doidos. Você é mau caráter. É isso que você é. Agora vamos ouvir só mais um pouquinho. Mas eu aprendi uma coisa, tratar todo mundo com respeito. Dignidade no inferno. Não, volta. Porque depois de tudo isso, depois de humilhar essa pessoa, não apenas para a própria pessoa, mas trazer essa história num púlpito para milhões, fazendo todo mundo gargalhar da dor daquela pessoa, ele fala que o negócio é tratar todo mundo com respeito. Vamos ver de novo? Mas eu aprendi uma coisa, tratar todo mundo com respeito. Dignidade, não inferiorizar ninguém, meu irmão. Uma coisa. Não inferiorizar ninguém. Pastor Cláudio Duarte, o que você fez com essa pessoa? A definição do que você fez é inferiorizá-la. Você humilhou ela. Você trouxe essa humilhação a público. Você é um monstro sádico. E as pessoas te aplaudem, porque todos que te seguem e te ouvem não são mais inteligentes, nem decentes do que você. E agora o que mais assusta é o final. Eu só sei de uma coisa, está todo mundo querendo saber a respeito de Jesus. E Jesus está afinzão de salvar todo mundo. Eu não é? E quem é que vai apresentá-lo? Quem é? Não, não gosto disso. Quando você fala nós, você tira a responsabilidade de você. Esse nós é nós sem eu. De quem é a responsabilidade? Quem é que... É aí que assusta. Né? Ele fala para um exército. Esse tipo de pastor, esse tipo de discurso está formando um exército de idiotas, mas idiotas úteis, né? Que dão toda a base para esse tipo de pastor ser milionário, pessoas ali empobrecidas que tiram do dízimo do salário mínimo do Bolsa Família para sustentar a vida de luxo desse tipo de picareta. Agora, esse pastor não se envolve realmente com o problema das pessoas. Ele tão não se envolve que ficou claro que o único relato que ele trouxe é um relato mentiroso. Ele deixou claro que aquilo era mentira. Esse pastor prega no púlpito e vai no seu helicóptero embora. Agora, essa massa de idiotas estão aí, vivendo o dia a dia, pregando o evangelho homofóbico do Jesus delas, que elas conhecem na igreja do pastor Cláudio Duarte. São essas pessoas que estão aí maltratando os homossexuais, humilhando, inferiorizando, fazendo exatamente o que o pastor disse que ele não faz. Eu já tô puto, então se inscreve, por favor, porque você sabe que esse tipo de conteúdo é difícil. Se você sabe que é importante, você tem que pelo menos se inscrever, curtir, comentar, pegar o link e enviar para alguém para ver se a gente desfaz um pouco da desgraça que esse cara faz. Porque o meu vídeo está tendo 5 mil, 10 mil visualizações. Esse cara aí tem milhões. Me ajude a diminuir o efeito avassalador e maldito da pregação desses caras aí. Me ajude, eu conto com você. Que Deus os abençoe e que o espírito revolucionário de Jesus inspire a sua caminhada para afrontar esse tipo de babaca.